Esse comunicado de cancelamento da reunião da CELAC, Carol, veio acompanhado de um tom de preocupação da presidente do grupo, também presidente de Honduras, Xiomara Castro, sobre um problema que persiste. Há a perspectiva de uma onda massiva de deportação, né? Ou seja, deportações em massa para aqui os países de modo geral, mas notadamente os latinos, porque estão lá em subempregos, pedreiros, jardineiros, babás, motoristas. Essas pessoas assumiram posições ali no mercado de trabalho dos Estados Unidos que são importantes para os americanos, mas ao mesmo tempo diverge da figura de inimigos, de ameaças, aqueles que estão ocupando o espaço que é para os americanos. Então, apesar disso tudo, tem muito brasileiro que quer continuar morando lá ilegalmente, que quer agora se preparando para deixar o Brasil e enfrentar essa aventura em busca de um sonho maior. Mas a Xiomara Castro, que é a presidente da CELAC, foi muito cirúrgica nesse comunicado breve feito aí nas redes sociais, chamando atenção para estas deportações como um problema em comum entre os países da CELAC, países da América Latina e caribenhos, dizendo que precisa encontrar uma solução objetiva e responsável sobre isso. Apesar do cancelamento da reunião, o problema continua para todos os países. E eu chamo de cirúrgica a manifestação da Xiomara, porque ela também reflete sobre o fato da CELAC ser um mecanismo de concertação regional, política, né, de representação de todos os países, que isso não pode ficar escanteado, né, ser levado como segundo plano diante de interesses individuais ou de alguns países membros da CELAC. Então, Colômbia havia solicitado de maneira urgente esta reunião que estava marcada para amanhã, mas depois de fechar um acordo, claro, em meio à pressão dos Estados Unidos, pressão tarifária dos Estados Unidos, depois de um acordo com os colombianos, cai toda uma reunião da CELAC. Então, há essa reflexão ali nas entrelinhas deste comunicado apresentado pela presidente de Honduras e também da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, porque o problema não acaba pelo fato de não ter mais a reunião ou porque o governo da Colômbia fechou este acordo de momento com os Estados Unidos. O Brasil mesmo já reflete sobre este problema como a primeira crise entre governo Lula e governo Trump, né, com essa mudança de ares ali no comando dos Estados Unidos. A primeira crise diplomática, porque a gente viu os brasileiros chegando aí algemados, ainda que digam dentro do protocolo, mas também em solo brasileiro. As autoridades brasileiras dizem que não, que chegando aqui eles passam a ser de responsabilidade do Brasil e que não deveriam estar algemados. E ainda o problema da algema ainda pode gerar essas divergências, já que um protocolo permite que pelo menos até determinado ponto eles estejam algemados. Isso ainda pode gerar aí algumas dúvidas se vale ou não, mas é inquestionável que está errado essas pessoas, até algo criminoso, que essas pessoas sejam ameaçadas, sejam agredidas fisicamente, o que elas relatam que aconteceu durante o voo dos Estados Unidos ao Brasil e também na chegada aqui. Acabou a perspectiva de reunião agora, mas isso não significa que volte para a agenda da CELAC, já que outros países, como o Haiti, também sofrem com esse problema da violência contra os imigrantes de seus países lá nos Estados Unidos e esta expulsão forçada. Já que se você pode perguntar para qualquer uma dessas pessoas, elas queriam mesmo era continuar nos Estados Unidos. O Basílio, um último ponto aqui para trazer para a nossa conversa é a postagem do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, porque tivemos a chegada ontem de 2 voos com deportados dos Estados Unidos, colombianos, e o presidente da Colômbia ele foi às redes sociais, mostrou ali as fotos desses imigrantes, desses colombianos, desses cidadãos que estavam chegando lá no país e fez menção ao não uso das algemas, da ausência das algemas e também falou em dignidade daqueles que estavam voltando para a Colômbia. Em que medida esse tipo de discurso por parte do presidente da Colômbia também joga pressão no governo brasileiro por aqui?
mostrar que se o Brasil for lá pegar os seus nacionais, eles não vão ser obrigados a utilizar as algemas. Mas isso, o Brasil tem perna para fazer isso e ainda enfrentar a repercussão negativa de uma decisão como essa junto a uma parcela da população que também entende ter sido uma decisão voluntária, individual dessas pessoas se arriscarem em outro país ilegalmente, que não caberia ao Brasil gastar com uma viagem de retorno deles para cá. No caso da Colômbia, essa decisão de mandar a Força Aérea Colombiana para pegar os seus nacionais veio depois do governo Petro ter dito que não iria aceitar o avião americano chegando com os colombianos deportados. Então, em via de regra, essas viagens acontecem a partir de um acordo de deportação entre os países em que os Estados Unidos mandam um avião para cá. Então, por isso até é entendido que aqui vocês estão sob as nossas regras, por isso também o uso das algemas, porque os Estados Unidos ficam com a chamada custódia ou a guarda, né? A responsabilidade sobre essas pessoas. O Brasil conseguiu obter a soltura dos seus nacionais depois que o governo interveio e disse, não, passa para cá a responsabilidade para cá, um avião da FAB, portanto, uma viagem que teve custos públicos, né? O uso aí do avião, a própria logística, o combustível, para mandar uma aeronave da FAB para trazer, na ocasião, eram 84 brasileiros. Eram 88, 4 ficaram em Manaus e 84 foram para Minas Gerais. Então, se for assim, solo brasileiro, aeronave brasileira, não tem por que essas pessoas estarem algemadas no primeiro momento. Mas se for um avião americano, a regra é a dos Estados Unidos. Mesmo esse protocolo, né, entendido, feito a muitas mãos com outras nações. Porque, até a gente trouxe essa apuração no fim de semana, é importante esse ponto de análise. Essa medida é considerada de segurança para evitar impasses entre passageiros e tripulantes, entre os próprios passageiros, mas também contra quem está comandando a aeronave. Até me disse uma fonte da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, evitar eventuais sequestros dessas aeronaves, já que você está falando de uma viagem de pessoas expulsas que não queriam sair dos Estados Unidos e estão voltando a contragosto para os seus países de origem. Se o Brasil decidir que é caso de uma operação de repatriação a cada viagem desses deportados, a gente está falando de um custo elevado, né? No caso mais recente do que aconteceu em função de uma guerra, portanto uma situação crítica em que o Brasil encaminhou diversos voos da FAB para resgatar estes brasileiros, você tinha ali de fato uma condição humanitária, uma razão humanitária de ser, mandar esses voos da FAB para pegar os brasileiros que estavam numa situação conflituosa, né? numa região conflagrada pela guerra. Esse caso é diferente, Carol, são pessoas que saíram querendo aqui do Brasil. Pode ser diante das mazelas e condições indignas aqui no Brasil para viver do ponto de vista de mercado de trabalho? Pode, mas elas fizeram uma opção, elas tomaram uma decisão de irem, mesmo sem documentos e correndo os riscos, né, de cair aí nas garras, né, da polícia americana, de irem e fazer as suas vidas por lá, inclusive mandando dinheiro para os brasileiros, suas famílias brasileiras que continuaram aqui no país. Essa posição da Colômbia parece que irá se atenuar, já que a reunião da CELAC foi desmarcada porque o governo da Colômbia disse, resolvemos aqui, aceitamos o acordo com os Estados Unidos. Talvez a repercussão disso seja até de o Brasil concluir que foi mais certo não ir para a briga, né, política, pública contra os Estados Unidos. Tomar medidas aqui, mas não partir para o embate boca a boca, imagina, Lula e Trump sobre esta questão, ainda que ela já seja tratada como a primeira crise entre os dois países.